Você sabe por que o bairro da Liberdade tem esse nome? E a Praça da Sé? Os nomes de pontos importantes da cidade têm histórias super interessantes. E a gente mostra pra você agora o porquê de alguns deles. A Patrícia é professora, especialista em toponímia, que é uma ciência que estuda o nome dos lugares. Foi nessa região que os jesuítas, em 1553, escolheram, junto com os indígenas que já estavam no Planalto, que já estavam em processo de catequese, um ponto estratégico para se fundar um colégio de catequização, que seria o terceiro do Brasil, em combinação com esses indígenas, que esse ponto, por ser muito alto e cercado de cursos de água, que hoje a gente não consegue ver porque eles estão canalizados, que se escolheu exatamente esse ponto aqui para a fundação desse colégio. Existe uma explicação para o nome da cidade de São Paulo, né? Sim, na verdade, São Paulo era o nome apenas, o colégio ficou conhecido como São Paulo ao longo dos tempos por causa da data da sua fundação escolhida, mas antes, durante muito tempo, nas atas da Câmara, toda a região era conhecida como Piratininga. O fato é que, com o passar do tempo, Piratininga sumiu e ficou São Paulo. E os nomes aqui em São Paulo, muitos são bastante especiais. E é isso que a gente vai ver agora. É isso aí. Praça da Sé, local de passagem obrigatória para quem mora ou visita a cidade. Aqui, por exemplo, fica o Marco Zero, coração da cidade de São Paulo. E tem também uma explicação para o nome desse lugar, né, Patrícia? Porque a Sé vem de sede, É onde está a sede da igreja. Então hoje nós temos essa bela catedral. Aí levou muitos anos para ser construída, mas é só no final do século XIX, começo do XX. Mas, na verdade, a sede da igreja ficava no lado oposto de onde nós temos a praça hoje, pensando que a cidade realmente era muito pequena até 1850. São Paulo cresceu e fez fortuna com café, que foi durante muito tempo o principal produto de exportação do país. Mas agora, por que então viaduto do chá e não do café? Porque antes do café ser uma riqueza nacional, aqui se plantava chá. Então aqui nessa região a gente tem o Vale do Anhangabaú, Ribeirão Anhangabaú passava aqui embaixo, não era canalizado, e quando se propôs a construção de um viaduto para ligar e poupar a caminhada das pessoas que tinham que atravessar por aqui, descer, passar a ponte do Lorena lá embaixo, subir o paredão, que é a Xavier de Toledo, para chegar do outro lado, propuseram uma construção do viaduto em 1877, mas ela só foi realmente acontecer por volta de 1890, 1892. Aqui ficava o Ribeiro Anhangabaú, que era um dos primeiros que eram necessários, a sobrevivência daquela vila, da cidade antiga. Hoje está canalizado, a gente nem imagina que ele está aqui embaixo. É a água da face do diabo, onde o diabo lava a cara. E aí é o nome indígena. O nome indígena que permaneceu, esse nome permaneceu junto com Tabatinguera, junto com Tamanduateí, são nomes realmente que foram dados pelo índio. São Bento é por causa do mosteiro, esse nome está aqui desde sempre, ele aparece já nas primeiras atas. Então essa região aqui, todo o trecho que a gente for parar tem uma história por trás. Eu considero que a mais relevante mesmo, que todo mundo pergunta por que Ladeira Porto Geral, ali onde está o metrô São Bento, justamente por causa de um dos principais portos do rio Tamanduateí, que está ali embaixo, onde hoje é a 25 de março. Uma das histórias mais marcantes dos nomes que encontramos pela região central vem daqui, da Liberdade. Na verdade, aqui foi o último lugar onde teve a forca em São Paulo, que era um instrumento punitivo. A lenda da Liberdade está ligada a um soldado chamado Chaguinhas, que ainda é hoje homenageado na Capela dos Aflitos, acabou virando um santo popular. Em 1821, ele foi condenado e trazido a São Paulo junto com outro soldado por rebelião contra Pedro I. E no final das contas, apesar do perdão,
ele acabou sendo linchado porque a corda arrebentou 3 vezes, segundo o que se diz. E aí, então, as pessoas clamaram por liberdade e, segundo o que se tem nos históricos, o nome Liberdade vem daí, desse ato. Então, se apagou a forca, mas a gente ainda tem hoje a igreja de Santa Cruz das Almas dos Enforcados para relembrar que ela foi construída exatamente onde se acendiam essas velas que, segundo o que se diz, não apagavam nem com vento nem com chuva. E agora a gente está na Avenida Paulista, um dos lugares mais visitados da cidade de São Paulo, que também tem curiosidade no nome, né? Tem no nome predecedente, o anterior, né? Essa região toda aqui era conhecida como Caguaçu, ou Mato Grande. E tem a curiosidade das ruas que cruzam a Paulista, né? Rua Augusta. Assim, Augusta, na verdade, não vem de nome de mulher, mas às vezes pensam que é o nome da filha do loteador, como acontece muitas vezes, mas não é. Foi um nome escolhido para ser uma rua augusta, no sentido de ser uma rua real. E por que é tão importante conhecer o nome dos lugares e a história deles? Conhecer e preservar, né? Não apenas conhecer. É importante porque eu consigo entender a mentalidade do homem que deu aquele nome. Né? Então, se a gente preserva o nome atualmente, a gente consegue guardar essa herança, porque o nome é uma herança cultural e material, como a dança, como o folclore, como tantas outras.